Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E só uma dica aqui: não deixe de acompanhar a série de sermões, de exposições que nós estamos fazendo da carta aos Romanos. Por gentileza, acompanhe, faça as suas observações, os seus comentários, as suas críticas também. Tá? Se você não gostar, acompanhe essa série de exposições da principal carta do apóstolo Paulo e da principal carta do Novo Testamento. Esse comentário aqui é o comentário que vai superar o comentário da cultura cristã, aquele de capa vermelha, do William Hendrickson e do Simon Kistemaker. E por que vai superar? Porque esse comentário é muito mais exegético, é muito mais abrangente, é muito mais detalhista, não tem nem comparação. Esse comentário saiu agora, né? Em inglês ele está completo. É o comentário Baker, International New Testament Commentary. Se eu falei aqui, eu pronunciei errado, perdão, que eu não falo inglês, né? Então é o comentário do Novo Testamento. Está completo e a Shed está publicando, né? Inclusive, ano que vem, eles irão publicar, não sei se é mais, se é dois ou três, inclusive Romanos, né? Romanos, que é o melhor comentário de Romanos é do Douglas Moore. É do Douglas Moore, que comenta aqui Colossenses e Filemon. Douglas Moore é tão respeitado que N.T. Wright falou que se tem um teólogo que ele para ouvir e escutar é Douglas Moore. Para mim, Douglas Moore é a melhor que D.A. Carson, a minha opinião. É minha opinião particular. D.A. Carson é superado, apesar que o D.A. Carson são áreas diferentes. Os dois trabalham Novo Testamento, né, o Novo Testamento, mas a área do D.A. Carson, né, é outra em alguns aspectos do que o Douglas Moore. E esse comentário é novo, o comentário de Colossenses e Filemon, do Douglas Moore, os maiores teólogos do mundo. Ele tem 70 anos e é PhD em Novo Testamento. O currículo do cara é extenso, é extenso. E esse comentário aqui é o melhor comentário da carta aos Colossenses e Filemon, né, que nós temos aqui no Brasil, disparado. No mundo, ele é o quinto. Ele é o quinto, tá? Dos 100 melhores comentários das cartas aos Colossenses e Filemon, ele é o quinto colocado, né? Da carta aos Romanos, é o primeiro. Esse comentário aqui. Quem comenta é Douglas Moore, que ano que vem, se Deus quiser, a Shed estará lançando, traduzindo do inglês para o português. E tomara que eles não demorem, né? Traduzam logo, né? Chegando aí em maio, em junho, julho, seria ótimo. Eu estaria adquirindo o melhor comentário da carta aos Romanos do Douglas Moore. E eu vou mostrar porque esse comentário supera em muito, 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 dá 1000 a 0 no comentário da cultura cristã. Não estou aqui desmerecendo o comentário da cultura cristã, é muito bom, é excelente. Mas esse aqui é espetacular. É espetacular. E antes de eu mostrar para vocês o sumário, eu vou mostrar para vocês quem é Douglas Moore. Muita gente não conhece, né? Esse camarada, Douglas Moore. Hoje você pode obter mais informações sobre ele aí no Google, né? Está aqui, ó. Douglas Moore foi professor de Novo Testamento,
Aqui está a escola. Não vou pronunciar porque eu não sei pronunciar inglês, então não quero falar errado. Aqui está a escola dele, a escola que ele deu aula, né? Além de diretor do programa, além de estudar de dar aula nessa escola, né? Ele foi diretor do programa de doutorado em filosofia e estudos teológicos. Atualmente é professor de estudos do Novo Testamento, né, no Welton Graduate School e autor do comentário de Tiago, né, de Tiago, dessa série também de publicações. Não só de Tiago, mas também da Shed, né, publicações que está publicando os comentários do Novo Testamento, dessa série inglesa. Ele é comentarista de Tiago e também o comentarista da carta aos Romanos. Então, Douglas Moore é muito reverenciado até por Gordon Fee. Até por Gordon Fee. Então, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. E abrindo aqui para vocês verem, deixa eu correr aqui que eu quero mostrar alguns detalhes dessa obra, porque essa obra é magnífica e porque essa obra é espetacular. Aqui está o sumário, né? Total aí são 541 páginas, tá? Então é muita coisa para comentar Colossenses, que é 4 capítulos, e comentar Filemon, que nem capítulo tem, que são 25 versículos. Então, aqui está o sumário, né? Deixa eu dar o zoom para vocês aqui, para vocês verem que suntuosidade. Aqui está o prefácio da série, em inglês, dessa série, do Novo Testamento. O prefácio do autor, Douglas Moore. Abreviações, textos e traduções. Aqui está o comentário de Colossenses. Aqui ele dá show. Antes de você ir para o comentário dos versículos, naquele trabalho com texto histórico, cultural, ele trabalha a exegese como ninguém. O cara conhece o grego assim como se conhecesse qualquer idioma. Dá show, dá show. Mostra as linhas de interpretação, os pontos fracos, os pontos fortes. Estarei mostrando para vocês aqui. Aqui tem a bibliografia selecionada sobre Colossenses. É extensa, né? São 26 páginas só de bibliografia, né, que ele consultou para escrever esse comentário. Então, meu Deus do céu, o cara leu muito. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, introdução a Colossenses. Para quem a epístola foi escrita? Colossos e os Colossenses. Ele vai falar aqui do contexto da época, sobre Colossos, né? É uma pena que não dá para ler por causa do tempo, mas ele vai abordar tudo, né? Ele vai dar uma pincelada legal sobre para quem a epístola foi escrita, né? Que foi a cidade de Colossos, que era uma cidade não tão quista, não muito quista, né? Que tinha outras cidades como Hierápolis e Laodiceia, que eram cidades mais renomadas e mais visitadas. Aqui está, quem escreveu a epístola, né? A autoria, foi Paulo que escreveu? Não foi Paulo, aqui ele trabalha todos os meandros, né? Todas as possibilidades, que tem gente que defende, né? Que não foi Paulo que escreveu, mas sim um discípulo de Paulo, uma escola a paulina que se reuniu depois da sua morte e escreveu essa carta. Por isso que essa carta aparece com os escritos originais de Paulo e aí vai. Ele trabalha aqui. Terceiro, quando a epístola foi escrita? Data e lugar da escrita. Essa parte aqui é interessante. Eu estava lendo e eu fiquei maravilhado. Por que Colossenses foi escrita? O ensinamento falso, que ele vai falar das evidências externas e internas daquilo que estava acontecendo, porque Paulo escreveu a carta aos Colossenses.
não tem um consenso. Ele começa falando que não há um consenso, não há um consenso entre os acadêmicos sobre a heresia de Colossos ou a heresia colossense. Não há um consenso. Os estudiosos até hoje debatem sobre essa questão e cada um tem a sua interpretação. Aí ele apresenta os pontos fracos dessas interpretações e os pontos fortes de cada uma. Depois aqui ele vem aqui, ó, o que Colossenses ensina? A teologia da epístola. Então ele vai trazer toda a teologia da epístola. Né? Vocês sabem muito bem que a parte principal ou o cerne da epístola, da carta aos Colossenses é Cristo. Então aqui, se você pegar a introdução, começa na página 47, está aqui, ó, 47, até na página 100, daí aproximadamente quase 60 páginas só sobre a introdução, e é muita coisa. Né? Então, o que Colossenses ensina? A teologia da epístola, Cristo, a cosmologia e os poderes, a igreja, o evangelho, a escatologia, a vida cristã. É isso que ensina a carta aos Colossenses, a teologia. E aqui o comentário sobre Colossenses. Né? Aqui o comentário sobre Colossenses. Está aqui embaixo. Colossenses. Cadê? Melhor. Comentário sobre os Colossenses. Né? Todas as perícopes. Ele comenta versículo por versículo, tá? Analisando o contexto histórico, cultural, analisando a exegese, a hermenêutica. Tá? E sendo sincero, quando o texto é difícil, ele, né, dá as interpretações de outros teólogos, né, fala porque o texto é difícil, ele esmiuça, não tem para ninguém. É o melhor comentário que nós temos em português. Se é difícil outro comentário superar esse. Muito difícil. E aqui a epístola, ou a carta, né, para Filemon, que são apenas 25 versículos. E, indo aqui para a página 74, aqui a bibliografia, né, selecionada. Deixa eu ir aqui para página 74, 77, aonde ele vai falar, Douglas Moore irá falar sobre elaborar sobre o problema ou a heresia colossense, porque nós só temos o lado de Paulo, nós não temos a fala e a conversa desses hereges, desses falsos ensinos, né, desses falsos mestres. É como você está no ponto de ônibus e você vê uma pessoa falando no telefone, só que você só vê a pessoa, né, que está com o telefone na mão, falando com a outra. Então você só vê um lado da conversa, você não vê o que a outra pessoa, né, está falando ou está reclamando. Então você só tem uma parte do diálogo, você não tem outra parte. E por meio da fala de Paulo, aquilo que Paulo falou e disse na carta, né, os teólogos, os exegetas, tentam reconstruir, né, o cenário, né, que estava acontecendo ali em Colossos e na igreja em Colossos do primeiro século. Então, por isso, as dificuldades. E Douglas Moore, ele vai listar aqui 11 pontos, 11 pontos sobre a heresia de Colossos. Então, ele começa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro ponto, né, que ele vai elaborar. Ele vai pegar como base o capítulo 2, porque o capítulo 2 ali está a base, né, da heresia colossense, dessa heresia. Aí ele vai falar, primeiro ponto aqui, ó. O falso ensinamento são filosofias vãs e enganosas, está no versículo 8. A palavra filosofias no mundo da antiguidade era aplicada a uma ampla gama
de sistemas de crença. Por isso a palavra nos diz pouco sobre a origem ou natureza do ensinamento. Ele é sincero aqui. Não obstante, sugere que o ensino envolvia um sistema um tanto coerente. 2. Segundo ponto. O falso ensino se fundamenta nas tradições humanas. Está no versículo 8 ainda, do capítulo 2. E também o versículo 22. A similaridade desse vocabulário com a denúncia de Jesus da tradição dos mestres da lei nos evangelhos, coloca aqui em Marcos capítulo 7, sugere para alguns que o falso ensinamento era de natureza judaica, mas o vocabulário é muito geral para justificar essa inferência. Continuando. Terceiro aqui, ó. Terceiro ponto. O falso ensinamento se fundamenta nos princípios elementares deste mundo. Está no versículo 8. Não é possível determinar nada com certeza a partir dessa frase. Pois, primeiro ponto, o referente da palavra grega essencial nessa frase, que é estoicheia, é muito incerto, porque tem vários significados. É muito certo. Seres espirituais, ensinamentos elementares, componentes físicos. Pode significar tudo isso. Então carrega uma gama de ideias essa palavra. Segundo, e não fica claro se a palavra era usada pelos próprios falsos mestres para descrever seu ensinamento ou se Paulo escolheu aplicá-la aos ensinamentos deles. Lembrando aqui também, queridos, tem bastante nota de rodapé. É um comentário exegético a carta aos Colossenses e Filemon. Exegético. Maravilhoso. Continuando aqui sobre os pontos, sobre a heresia de Colossos. Quarto aqui, o falso ensinamento não se fundamenta em Cristo. Está no versículo 8. Então eles não tinham Cristo como base. Por isso que Paulo traz a proeminência de Cristo. Das cartas de Paulo, é a carta que mais tem uma cristologia bem elaborada, bem robusta sobre a obra e a pessoa de Cristo. Quinto, os falsos mestres defendiam a observância de determinadas restrições alimentares e de certos dias santos judaicos. Praticavam o asceticismo. Então, talvez guardavam o sábado, praticavam também a circuncisão. Está no versículo 16 do capítulo 2. Os falsos mestres, sexto aqui, os falsos mestres praticavam disciplinas ascéticas, coisas que não comeis, não bebeis, não peguem nisso, não peguem naquilo. Está no versículo 23 do capítulo 2. Embora haja alguma discussão sobre o sentido de humildade, aqui é a palavra grega, a maioria concorda que a palavra se refere a práticas ascéticas, como jejum. Sétimo, os falsos mestres focam a atenção nos anjos. Versículo 18. A frase adoração de anjos é uma das mais debatidas da epístola e, ao mesmo tempo, é um ponto de virada crítico nas reconstruções mais abrangentes do falso ensino de Colossenses. Será que ali em Colossenses havia culto a anjos? Não sabemos. Ele vai falar aqui. Ela pode se referir a algum tipo de adoração ou veneração oferecida aos anjos pelos seres humanos, ou a participação dos seres humanos na adoração realizada pelos anjos. Também é importante e muito debatida a relação entre essa referência aos anjos e as referências a poderes ou autoridades em outras passagens da epístola, como no capítulo 1 e o capítulo 2 também. E aqui embaixo sempre ele traz notas de rodapé, trazendo outros teólogos. É fantástico, como vocês estão vendo aqui. Oitavo ponto. Os falsos mestres faziam um grande alvoroço a respeito das visões que tinham. Tá? Versículo 18. Há considerável controvérsia a respeito do sentido exato da frase traduzida na NVI, por conta detalhadamente suas visões. Mas há concordância geral que suas visões se referem a experiências visionárias. Por isso que esse negócio de Deus me falou, Deus me mostrou, é complicado.
Todas as heresias nascem assim. Deus me disse, Deus me contou, tive um sonho, tive uma revelação. Tem que tomar cuidado com isso. 9. Os falsos mestres são orgulhosos. Sua mente carnal a torna orgulhosa. Versículo 18 também. 10. Os falsos mestres estão perdendo a conexão com a cabeça do corpo, que é Cristo. Versículo 19. Paulo repete e elabora aqui o e não. O e não. Fundamentado em Cristo. Do versículo 8. Usando o vocabulário que sugere que os falsos mestres, pelo menos, declaravam ser cristãos. 11. Os falsos mestres propagavam várias regras, as quais Paulo considerava deste mundo, como um importante meio de crescimento espiritual. Versículos 20 a 23 do capítulo 2. Esses pontos estão relativamente claros e a maioria dos estudiosos concordam que são apropriadamente usados para a reconstrução do ensino falso. Vários outros detalhes nessa seção e da epístola como um todo também são vistos às vezes como refletindo o falso ensinamento, mas são menos claros e não há concordância a respeito da relevância deles. Ele vai falar aqui outros pontos. Primeiro, os falsos mestres usavam o vocabulário plenitude, que pode significar esse espaço entre céu e a terra. Está no capítulo 1, versículo 19. Por isso que Paulo vai usar a expressão em Cristo habita toda a plenitude de Deus, né? Da divindade. Alguns intérpretes acham que esse vocabulário sugere um elemento gnóstico ou estoico no falso ensinamento. Achamos que isso é improvável, diz Dr. Moore. Mas sentimos que o uso desse vocabulário por Paulo sugere que os falsos mestres afirmavam oferecer uma plenitude de experiência espiritual impossível de ser encontrada por intermédio só de Cristo. Então, aquela coisinha a mais, né? Cristo não é suficiente. Você sempre tem que ter um algo a mais, uma coisa a mais, oferecer sempre outras coisas além de Cristo. Aí é o perigo. E Paulo traz Cristo como suficiente, pleno. Segundo, os falsos mestres defendiam a circuncisão. Está no capítulo 2, versículo 11, versículo 13, capítulo 3, versículo 11. É possível que Paulo se refira à circuncisão porque os falsos mestres defendiam a circuncisão, ou pelo menos eram judeus. Isso é uma hipótese. Mas a circuncisão é mencionada de forma tão casual em uma metáfora, capítulo 2, versículo 11, e o versículo 13, em uma fórmula tradicional, capítulo 3, versículo 11, que também é possível que Paulo tenha introduzido o vocabulário sem considerar o falso ensinamento. Terceiro, os falsos mestres denigriram Cristo. A suposição difundida na literatura que os falsos mestres questionavam diretamente a supremacia ou a suficiência de Cristo, em especial em comparação com outros seres espirituais, é baseada no que Paulo diz positivamente sobre Cristo. Só no capítulo 2, versículo de 8 a 23, ele afirma que Cristo é aquele em quem toda a plenitude da divindade habita. Aqui ele vem trazendo. Tá? Deixa eu correr aqui. É muita coisa. Tá? E sempre as notas de rodapé maravilhosas. Aqui, ó. É um comentário muito extensivo, abrangente. Deixa eu continuar. Depois de ele dar todo esse contexto, ele vai falar das 3 propostas principais, né, sobre a heresia colossense, que estava acontecendo de fato. A primeira proposta está aqui, ó. É que, deixa eu pegar aqui.
Tá aqui, ó. Primeira proposta. Tento marcar aqui. Primeira proposta para a heresia colossense é o miticismo judaico. Que aqueles mestres ali, falsos mestres, eram judeus. Tá? Não dá para ler por causa do tempo. Tá? Aí ele vai mostrar agora a incoerência dessa proposta. Tem vários pontos fracos. Ele vai enumerar aqui os pontos fracos. Tem pontos fortes? Tem. Que tinha circuncisão, guarda dia santos, tem a ver com o judaísmo. Mas tem mais pontos fracos do que pontos fortes. A segunda aqui, que é a percepção, ou a posição do James Dunn, muito conhecido, né? Pela sua teologia sobre o apóstolo Paulo, e sobre a sua perspectiva, né? Sua nova, ele elaborou de maneira muito clara a nova perspectiva sobre Paulo, excelente também. Então, a percepção de James Dunn é bem similar à primeira percepção, mas sem tanta ênfase no miticismo. Dunn argumenta que as filosofias nada mais são que o judaísmo, conforme ensinado e praticado nas sinagogas locais. Então, envolvia o judaísmo para James Dunn. Ele vai dar as bases, comparando a carta aos Colossenses com Gálatas e outras epístolas de Paulo, principalmente de Gálatas. A similaridade. Aí Moore, sobre isso, vai concordar com ele, tá? Sobre isso aqui, essa evidência, né, de judaísmo ali, e a comparação que Dan faz com a carta aos Gálatas, os judaizantes. Moore concorda com ele, mas em outra vai fazer críticas também, né? Porque não dá para entender esse rigor ascético e extremado que você encontra na carta, que não tem nada a ver com o judaísmo. Ele vai criticar aqui, fazer uma crítica, né, a esse ponto. E terceiro aqui, que é o ponto do Douglas Moore, é que essa heresia de Colossos era sincrética. Havia um sincretismo religioso ali. Era uma mistura de filosofias pagãs, filosofias orientais, né, juntamente com o cristianismo, judaísmo. Era uma mistura, tá? Praticavam asceticismo, culto a anjos, guardava dias santos, né? Envolvia um pouco também de gnosticismo, estoicismo, enfim, era uma mistura. Então ele vai trabalhar aqui, né? A maioria dos estudiosos trabalham essa possibilidade, e ele também trabalha, apesar que tem pontos fracos também, mas é a que se encaixa melhor no contexto. Ele vai citar aqui uma obra do Clinton Arnold, tá aqui, ó, que traz esse ponto de maneira maravilhosa. E aqui embaixo sempre as notas de rodapé. Tá? Aqui, ó. O que Colossenses ensina, a teologia da epístola. E aí que ele começa o comentário dele, exegético. Tá? Só na introdução ele já arrebenta. No comentário nem se fala. Então ele cita o grego, cita a aplicação que ele faz à hermenêutica para chegar mais perto do pensamento de Paulo e aquilo que Paulo de fato ensinou. É isso que serve a exegese e uma hermenêutica responsável. Tá? Então ele esmiuça todo o texto, contexto. Tá? Ele arrebenta. Comenta os versículos de forma exaustiva, exegética e aplicando a hermenêutica responsável. Aqui está sempre as notas de rodapé, que são fantásticas. É assim que ele faz, tá, esse comentário de Colossenses e também o comentário de Filemon. Tá? Ambos são maravilhosos. Deixa eu levantar um pouco o celular aqui. Então, queridos, se vocês gostaram de mais uma dica, de mais uma super dica de leitura aqui, deixe aqui nos seus comentários se vocês gostaram, se não gostaram, tá?
Deixe o seu like, não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos que gostam de bons materiais teológicos, exegéticos, tá? Que eu tenho certeza que vão te ajudar ricamente. Deus os abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas dicas.